Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar em paradoxo, em contradição, raciocine junto comigo. Por acaso você já ouviu falar na palavra exorcismo? Por certo que sim, isto é uma prática que a Igreja Católica exercia para expulsar demônios, espíritos dos seres humanos. Nesta mesma linha de raciocínio, as igrejas evangélicas expulsam demônios e espíritos malignos dos seres humanos. Mas espera aí. Se isto de fato é verdade, entramos em um dilema. Porque Jesus afirmou que uma casa dividida não subsiste. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma cairá. Jesus afirmou que um reino dividido não subsiste, que uma casa dividida será destruída. Mas, veja bem, de que casa nós estamos falando? Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, nós somos a casa de Deus. Se nós somos a casa de Deus, onde Deus habita, como poderia haver algum demônio, algum espírito imundo no ser humano? Neste caso, o reino dos céus estaria dividido? Sim, porque no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, diz: nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Se o reino de Deus está dentro de nós, sim, se nós somos a casa de Deus, onde Deus habita, como poderia haver algum demônio, algum espírito imundo no homem? Neste caso, o reino de Deus estaria prestes a cair, a ser destruído. Porque uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não permanecerá, disse Jesus. Você consegue entender a complexidade deste assunto? Não? Então, vou lhe dar duas opções e você escolhe a que lhe parecer melhor. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 33 a 35, Jesus afirmou: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus respondeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Se de fato um espírito do mal está no homem, então devemos entender a verdade por detrás dos fatos. Veja a sequência, como que fica esta situação. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz: eu formo a luz, disse o Senhor Deus, e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, este espírito do mal, sim, que está no homem, este demônio, foi criado por Deus. Repito, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço o bem e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, disse Deus. Você ainda não entendeu? Veja, livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O espírito maligno que as igrejas estão expulsando foi enviado por Deus aos homens. Então, neste caso, estes espíritos do mal são do Senhor. Então, podemos entender que a casa não está dividida, porque todo o mal é proveniente de Deus, todo o espírito maligno é proveniente de Deus. Neste caso, Deus não está dividido, porque tanto o espírito do bem quanto o espírito do mal, ambos são do Senhor. Foram criados pelo Senhor. Você não aceita esta verdade? Então, vou lhe dar a segunda opção, como eu havia afirmado. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14, diz: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou.
e maravilhou-se a multidão. Jesus expulsou um demônio do ser humano. E aquele ser humano era mudo. Quando o demônio saiu, aquele ser humano passou a falar. Também, nesta mesma linha de raciocínio, no livro de Números, capítulo 5, versículo 14, diz: E o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher. Veja bem, na cultura dos hebreus, uma pessoa muda possuía um demônio. Se a pessoa voltasse a falar, o demônio havia saído dela. Todo tipo de enfermidade era proveniente de um demônio, na cultura dos hebreus. Tal como eu disse, e o espírito de ciúmes, até mesmo ciúmes, era proveniente de um espírito. Isto no entendimento do povo hebreu, daquela geração. Sim, veja como que fica esta situação. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, diz: Porque as obras da carne são manifestas, disse Paulo, as quais são prostituições e invejas. Neste caso, é um espírito de prostituição que está no homem? É um espírito de inveja que está nos homens? Não, meu querido amigo. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque é a carne que milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A inveja, a prostituição, o ciúme é proveniente da carne, não de um espírito do mal. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, não um espírito do mal que está se opondo a Deus, que está afastando e manipulando o homem para que ele pratique algo mal. Porque a maldade é proveniente da carne, que milita contra o espírito. Você está vendo que isto são apenas forças de expressões afirmar que um espírito do mal está agindo através do homem para fazer com que o homem se aparte do bem? Não! A carne é que é maligna. A carne milita contra o espírito, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois é a mentalidade do ser humano, desta natureza humana, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, pois ela não se submete à lei de Deus. Nem consegue fazer. Não precisa de um espírito estar no homem para fazer com que o homem se afaste de Deus. Não precisa de um demônio para afastar o homem de Deus, porque a própria natureza do homem é maligna. É a natureza do homem, a carne, que faz separação entre Deus e o homem, não um espírito do mal que está agindo através do homem. Sim, não existe a menor possibilidade de afirmar que o homem peca porque o homem possui um espírito do mal. Porque é a carne que milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Sim, o espírito de Deus milita contra a carne, não contra um outro espírito do mal. Porque é a carne que se opõe contra Deus. Neste caso, você pode fazer a sua escolha. Ou você aceita que é a carne que milita contra o espírito, ou você deve aceitar, sim, que Deus possui um espírito do mal, conforme eu citei no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte de Deus o atormentava. Neste caso, faça a sua escolha. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.